E estamos de volta, você que nos acompanha na TV, agora sim, guardamos tudo para que você não perdesse nada. A partir de agora, 6 horas e 15 minutos, a gente vai mergulhar em mais uma de uma série de reportagens que eu venho fazendo há alguns anos, inclusive, a respeito de um processo, mais um processo rumoroso que está nas mãos do ministro José Antônio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Ministro que no final do ano passado teve de decretar uma operação de busca e apreensão pela primeira vez na história da Polícia Federal dentro de uma vara de justiça. Por quê? Documentos sistematicamente solicitados pelo Supremo para poder avançar na apuração de uma queixa que chegou até o Supremo pela própria Justiça do Paraná e nunca eram enviados. Por 2 anos, houve cobrança de remessa desses documentos. Ao fim e ao cabo, no fim de 2025, o ministro decretou uma busca e apreensão na 13ª Vara Federal de Curitiba, aquela que já foi a vara mais famosa do Brasil por ser responsável pelas investigações da Lava Jato. Esse processo nasce por conta de um personagem, o nome dele é Tony Garcia. Esse homem foi acusado de ter cometido irregularidades na gestão de um consórcio no Paraná, ainda no início dos anos 2000. Este é o personagem, tá? Ele era deputado estadual, ele foi preso e em 2005 e 2006 ele assinou um acordo de colaboração premiada com o então juiz titular da vara, Sérgio Moro. Problema, ele disse que ele não era delator ou colaborador, ele atuou como informante. Ele disse que tinha dentro de sua sala, e isso é possível provar com os documentos obtidos na busca e apreensão, um policial federal que grampeou o escritório do Tony Garcia e gravou autoridades que jamais poderiam ser investigadas pela Justiça Federal de Curitiba. Essas autoridades seriam desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região, desembargadores responsáveis por revisar, inclusive, decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba e também presidente, por exemplo, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Esses grampos vieram à tona, mas, ao longo desta semana, a crise escalou muito. Pela primeira vez, nós temos registros em vídeo, em imagens, esses registros estão na mão do Supremo, não só de que Antônio Celso Garcia sustenta essa narrativa há um bom tempo, como ele apresentou as mesmas queixas de ter trabalhado como informante a esta personagem, a doutora Gabriela Hardit, que sucedeu Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. Vamos para a reportagem federal que eu vou... para a reportagem do blog, da coluna que eu publiquei hoje cedo, porque nesse emaranhado de informações, é a primeira vez que se tem em vídeo o ex-deputado Tony Garcia não tratando do processo dele lá atrás. Qual era a defesa do Moro? Olha, esse homem foi colaborador entre 2005 e 2006, é um criminoso condenado, parêntese, para ser delator você tem que ser criminoso, porque para delatar você tem que admitir que cometeu um crime e prometer entregar outros mais importantes que você na cadeia criminosa, tá? Mas enfim, ele assinou um acordo de delação entre 2005 e 2006 com um fato relacionado ali ao Paraná. Ele ali já grampeou, isso a gente conseguiu provar na primeira reportagem que eu publiquei aqui no UOL, né? Um grampo de 40 minutos com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, que não poderia ter sido grampeado jamais, e isso estava guardado na 13ª Vara Federal de Curitiba e agora chegou às mãos do Supremo Tribunal Federal. Depois, a gente teve a comprovação de que Tony formalizou essas queixas à Justiça Federal de Curitiba. Mas hoje é a primeira vez que o escândalo detalhado por este personagem alcança a mega operação da Lava Jato. E por que isso é importante? Porque se houve contribuição fora do processo legal, como ele diz que sim, porque o acordo dele não valia para a Lava Jato, foi encerrado, transitado e julgado em 2006, a coisa fica bem ruim para os titulares da 13ª Vara Federal. E o pior, ele falou isso para a mulher que àquela altura comandava a 13ª Vara Federal. A gente tem o VT, vamos rodar aí um trechinho.
Não, a gente vai trazer o da coluna de hoje. Obrigada. Eu trabalhei até 2018, ininterruptamente, desde 2005, eu trabalhei com o Ministério Público. Eu levei, pelas minhas amizades e pelo meu relacionamento, eu levei ao Ministério Público, quando começou a Lava Jato, e antes dela, fatos que estavam ocorrendo no Brasil, que resultaram em várias condenações do que o PT sofreu, de várias coisas que eu recebia e passava as informações para o doutor Januário, do doutor Carlos Fernando, principalmente, né, do que eu recebia de uma pessoa que era muito amiga minha e tinha um poder enorme, que era o seu Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha. Então, veja, eu não fiquei uma semana durante 10 anos sem estar com o Ministério Público. De estar lá, eu tinha liberdade, eu tenho o telefone deles para ligar, eu tinha eles confiavam em mim, entendeu? Eles confiavam em mim, eu levei tudo isso, eu prestei um trabalho para o país, vou falar, o meu acordo, eu falei, eu não entrei com nada, o benefício que eu tive, eu não tenho nem paz em 17 anos que eu tenho que ficar respondendo isso daqui. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo, de novo, eu vou repetir aqui a vocês, ele afirmou a juíza que sucedeu o Sérgio Moro e que foi afastada e punida pelo CNJ por ter copiado e colado sentenças contra Lula. Não é força de expressão, gente. A Gabriela Hardt copiou trechos de sentença de Sérgio Moro, no caso do triplex, para condenar Lula no caso do sítio de Atibaia. Copia e cola, inclusive com erros grosseiros de endereço. Ela foi punida pelo CNJ. Mas esta juíza ouve este personagem dizendo que a senhora pode perguntar a todos. Eu trabalhei ininterruptamente até 2018, desde 2005. Eu trabalhei para o Ministério Público. Pelas minhas amizades e os meus relacionamentos, eu levei ao Ministério Público informações que resultaram em várias condenações que o PT sofreu. Condenações que o PT sofreu de várias informações que eu recebia e repassava ao doutor Januário. Quem é Januário? É Januário Paludo, um dos nomes mais destacados da Força Tarefa. E aí ele diz, e ao doutor Carlos Fernando dos Santos Lima, principalmente. E eu recebi essas informações de uma pessoa que era muito minha amiga e tinha um poder enorme, que era o deputado Eduardo Cunha. Depois que eu recebi esse vídeo de novo, né? A gente está fazendo uma série de reportagens especiais. Eu procurei, tá? O doutor Carlos Fernando dos Santos Lima, que hoje está fora da Procuradoria, mas ele não se manifestou. O ex-juiz Sérgio Moro, que optou pelo silêncio diante da primeira reportagem, quando o Tony diz ali para a Hardt, ou seja, ele diz em juízo, não se trata de dizer à imprensa, ele disse à justiça. E é isso que agora o Supremo vai apurar, porque a justiça ficou inerte, né? Que atuava como agente infiltrado, que ele tinha autonomia para sugerir grampo telefônico. Dizer quem deveria e não deveria ser grampeado pela justiça. Moro, que ontem havia optado pelo silêncio, para essa reportagem enviou uma nota. Disse o senador Sérgio Moro que desconhece o assunto e não tem qualquer envolvimento com essa suposta colaboração de Tony Garcia com a Força Tarefa da Lava Jato. Segue Sérgio Moro. A colaboração do Tony Garcia foi celebrada em 2004 com o Ministério Público Federal e perdurou por 2 anos, até 2006, com gravações autorizadas judicialmente de suspeitos e acompanhamento policial. Depois do sentenciamento do caso, o que o Moro está dizendo, ou seja, do caso lá de trás, a suspeita do consórcio, que teve gravação de autoridade que não podia ser gravada. Tá? Ele diz, após o sentenciamento do caso, cessou qualquer colaboração do criminoso, ou seja, de Tony Garcia, junto à 13ª Vara. Não existe nenhuma relação do caso no qual ele foi colaborador, de fato é um consórcio do Paraná, com Eduardo Cunha. Fecha aspas. Então, Moro disse que desconhece se houve algum tipo de colaboração. E aí eu fui atrás do quarto envolvido nessa história, Couto, que é o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eu telefonei ontem a Eduardo Cunha e perguntei, presidente, o senhor, eu tenho aqui um vídeo
onde o ex-deputado Tony Garcia diz isso, isso e aquilo. O senhor conhece Tony Garcia? O que me disse Eduardo Cunha? Eu conheci o Tony Garcia na campanha do Collor, ainda no final da década de 80. Depois ele foi estadual, tentou se eleger ao Senado e perdeu. Eu tinha, portanto, uma relação com ele. Segue Eduardo Cunha. Ele me procurou, sim, diversas vezes, no período em que eu estava como presidente da Câmara, buscando informação minha e aparentando ter informação sobre a Lava Jato. Hoje, eu não tenho dúvida, segue Eduardo Cunha, de que ele fazia um papel de leva e trás de informações. Côtio, quero te ouvir sobre esse caso intrincado, mas que agora chega no que era a joia da coroa da 13ª Vara. Porque se ele colaborou com informações para procuradores da República, fora dos autos, como o próprio Sérgio Moro reconhece, que ele não tinha qualquer ligação com o caso, a coisa ganha outro tipo de escala. É muito corajoso esse Tony Garcia, né? Há anos ele vem fazendo essas denúncias aí. Eu juro que eu não entendi muito toda a trama. O que ele ganhava fazendo isso, né? Servindo de leva e trás, como disse Eduardo Cunha? Qual era a vantagem que ele levava? Por que ele entrou nisso? Tem muitas pontas aí que eu não consegui fechar ainda, sabe? Ele estava a serviço do Sérgio Moro ou era obrigado a fazer esse trabalho para o Sérgio Moro? Como é que era isso, Dani? Ô, Côtio, eu acho que vai ficar bem claro, acho boa provocação. O que ele sustenta, por que a gente tem esse vídeo? Por que o Brasil hoje consegue conhecer esse vídeo? Porque, segundo Tony Garcia relatou ao Supremo, quando a Lava Jato passa a ser cobrada a ampliar seus alvos, né? Passa a ser tratada como algo que seria uma perseguição à esquerda, Tony Garcia recebe um documento do Ministério Público Federal, eu tenho este documento, ele também está anexado aos autos no Supremo, no qual ele é acusado de ter omitido informações sobre Beto Richa, o então governador do Paraná. Omitido informações aonde, Daniela? Nesse caso dele lá de trás, de 2005, que queriam ressuscitar para mostrar o quê? Estamos atuando em todas as frentes, não temos coloração partidária. Isso é o que sustenta o ex-colaborador ao Supremo Tribunal Federal. E aí, o que acontece? Anos depois, né, quando já não havia mais, o Beto Richa é afastado numa ação do GAECO, do Ministério Público do Estado, tá? Mas anos depois ele é chamado a explicar essa suposta omissão. Sob risco de ter o acordo já transitado em julgado em 2006, cancelado, ou seja, perder os bens que já haviam sido devolvidos a ele, voltar, inclusive, em tese, poderia voltar a cumprir pena. Mas veja, à luz do direito é uma loucura, não faz sentido nenhum isso. E aí é por isso que ele vai e decide em 2021, com a sessão sendo gravada, porque era pandemia, você vê que está inclusive um dos advogados, né? Ele vai com 2 advogados, ele decide falar diante da Hardt e de uma procuradora todo o histórico dele de colaboração, que ele diz, fez sob ameaça. Ameaça de quê? Perder os benefícios e, inclusive, voltar à prisão. Em especial os bens. Sérgio Moro devolve, quando o acordo é concluído, 3 milhões de reais e alguma coisa, em valores da época, para Tony Garcia. Isso fica, segundo ele relatou ao Supremo, sendo utilizado como um instrumento de pressão para que ele trabalhasse a expressão que ele usa permanentemente para os investigadores, né? Ele chega a dizer, eu não fiquei uma semana sem ir no Ministério Público. Vou pedir para a gente fazer o seguinte, rodar este vídeo de novo, agora à luz da explicação que eu dou, porque em seguida você vai ver a irritação da procuradora no final dessa audiência. Côtio, Mari, vamos rodar de novo o vídeo desta reportagem que está no QR Code e em seguida conteúdo exclusivo para você que está aqui com a gente no UOL News. Eu trabalhei até 2018, ininterruptamente, desde 2005, eu trabalhei com o Ministério Público. Eu levei
pelas minhas amizades e pelo meu relacionamento, eu levei ao Ministério Público, quando começou a Lava Jato, e antes dela, fatos que estavam ocorrendo no Brasil, que resultaram em várias condenações do que o PT sofreu, de várias coisas que eu recebia e passava as informações para o doutor Januário e do doutor Carlos Fernando, principalmente, né, do que eu recebia de uma pessoa que era muito amiga minha e tinha um poder enorme, que era o seu Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha. Então, veja, eu não fiquei uma semana durante 10 anos sem estar com o Ministério Público. De estar lá, eu tinha liberdade, eu tenho o telefone deles para ligar, eu tinha o doutor Sérgio. Eles confiavam em mim, entendeu? Eles confiavam em mim, eu levei tudo isso, eu prestei um trabalho para o país, vou falar, o meu acordo, eu falei, eu não entrei com nada, o benefício que eu tive, eu não tenho nem paz em 17 anos que eu tenho que ficar respondendo isso daqui. Vocês viram aí, né, o que ele disse para Gabriela Hardt, ela aparece no vídeo, tá? Em um dado momento, a única intervenção que ela faz é pedir para que ele se restrinja a falar sobre o que está sendo perguntado pela procuradora. A partir daí, ou seja, né, chega de falar de outros assuntos. A partir daí se desenrola um bate-boca que você vai ver com exclusividade aqui no UOL News. Tony Garcia e a Procuradora da República, que chega a dizer que não tem de ouvi-lo e ouvir o que ele quer dizer e muito menos responder a eventuais perguntas dele sobre os colegas. Porque ele diz, pergunte aos seus colegas se eu trabalhei ou não trabalhei. Dá uma olhada, é a primeira vez que esse vídeo vê a luz do dia, de novo, assim como um material extensíssimo que está sob análise da Polícia Federal e do Supremo nesse momento. A gente vai mostrar para vocês agora. Vossa Excelência delimitou o objeto da audiência de hoje, que era o esclarecimento de 4 pontos. Então, como a doutora Helena mesmo está colocando, que é importante ficar restrito às perguntas, ela tem que ficar restrita aos pontos que Vossa Excelência determinou que a audiência teria por objeto, que é a participação do Sérgio Rodrigues, do Albertini, do Sérgio Malucelli e da AWS. São essas 4... Você está vendo o advogado do Tony Garcia e ele está dizendo, olha, você disse que era para restringir aos 4 pontos, eu preciso explicar. Ele está falando de máscara, então estou ajudando aqui, porque eu vi o vídeo algumas vezes, tá? Sim, é que ele está... O seu cliente está ampliando muito, né, o depoimento dele. Essa é a doutora Gabriela Hardt. A doutora Helena formar opinião do que foi o meu trabalho com o Ministério. Doutora, mas ela não vai formar opinião agora, senhor Antônio Celso. No momento, a gente vai ouvir o seu depoimento sobre as supostas contradições e depois ela vai formar a opinião ou se manifestar nos autos. Então, não precisamos ir além disso. Doutora Helena, mais alguma pergunta? Não, eu só queria então entender. Essa é a procuradora. Antônio Garcia ratifica todos os pontos que ele falou no depoimento. Eu não sei quais são os pontos que a senhora está falando. O depoimento justamente isso, que o senhor não tinha participação no Eldorado, que o senhor Albertini era laranja do senhor Sérgio Rodrigues. Esses todos são personagens da política paranaense, tá? Que são listados aí, que são ligados ao Beto Richa. Eu acho que não é o momento do senhor perguntar nada. Eu estou protegido, para que eu teria que mentir, doutora Helena? Eu acho que não é o momento do senhor perguntar e nem eu tenho a obrigação de lhe responder. A senhora não me contou uma coisa que a senhora me desculpe. Eu não cometi nenhum ilícito. A senhora me deixa indignado, porque o trabalho que eu prestei no Ministério Público não é uma coisa para eu ouvir isso. Bom, olha, por mim, doutora Gabriela, eu não tenho mais nenhuma questão aqui com o senhor Antônio Garcia. Doutor Antônio Basto, alguma questão? Nós temos. Doutor, só uma questão que me parece importante. Por que o Antônio Celso está fazendo todo esse retrospecto? O advogado vai voltar a explicar por que é que ele está fazendo todo arrazoado, né? Por que ele está ali falando sobre o serviço que ele teria prestado. Olha a expressão da juíza, da Gabriela Hardt. Toda a colaboração, e nós demonstraremos que, ainda que Vossa Excelência reconheça a falha do Tony, são falhas insignificantes.
São questões... Porque, de novo, ele estava sendo questionado a respeito do acordo lá de trás, em que teria omitido eventual participação do, então, governador, de pessoas ligadas a ele. E aí o advogado está dizendo, não, para que entenda-se aí todo o contexto da colaboração dele. Porque se tiver falha no depoimento sobre essa empresa do Paraná Eldorado, é insignificante. A subordinação do Eduardo Albertini ao Tony Garcia... A gente vai voltar aqui, vocês viram que houve irritação da procuradora, dizendo eu não quero ouvir, não tenho o que responder ao senhor, e certo enfado da Hardit, né, diante do que ele estava sendo dito. O que me parece, ontem conversando com fontes eu fui falar com procuradores que eu conhecia, o doutor Antônio Carlos Fernando não quis falar em on, coach, nem em off, não quis se manifestar mesmo. Então eu fui procurar gente assim para tentar entender, né? Me chamou muita atenção que em nenhum momento, enquanto ele faz o relato do que teria sido esse trabalho de informante, tanto do Ministério Público quanto do então juiz Sérgio Moro, não há qualquer intervenção por parte nem da juíza nem da procuradora. No final é que elas falam, olha, o senhor está se alongando muito, mas nem ali elas entram no mérito do que havia sido dito. E o que havia sido dito, Couto, é muito grave. Quem está falando isso não sou eu, são os juristas, o doutor Maierovitch. Vai ver o que ele fez mais cedo aqui, por exemplo. Daniela, e o que a Gabriela Hart, a juíza, fez com esse material? Nada. Com essa informação? Nada. Foi isso que apareceu agora, essa semana, que, na busca e apreensão na 13ª Vara, é isso? É isso. Esse material estava sob a guarda da 13ª Vara Federal de Curitiba e não teve consequência, né? Não teve consequência. Era o caso de ter se investigado. Escute, houve colaboração paralela, isso não existe, né? Uma coisa meio CIA, assim, um agente que vai lá, isso não existe. Transportar informações do então presidente da Câmara, que estava em guerra já com o governo e que é quem empurra a Dilma para o cadafalso e depois vira ele próprio um alvo prioritário da Lava Jato, mas não a de Curitiba. Quem pega Eduardo Cunha é Rodrigo Janot, que vem para ampliar, e aí passa-se a ter a fase da Lava Jato sobre o MDB, né? Enquanto tem bambu, vai flecha, pega Eduardo Cunha, faz denúncia contra Romero Jucá, também do MDB, e o próprio ex-presidente Michel Temer, que sucede Dilma Rousseff, é alvo de 2 denúncias, ambas rejeitadas pelo Congresso. Não fica claro que a juíza Gabriela Hart não tinha o menor interesse em ouvir nada. Ela estava com uma tremenda uma má vontade, porque ela era a sucessora, né, do Sérgio Moro. É uma coisa que... Eu não sei o que pode ser feito com esse material, que efeito prático pode ter essa gravação agora, depois de tantos anos. Couto, e aí é que vem agora, a gente vai ter um debate interessante juridicamente falando, tá? Que debate é esse? O que o Sérgio Moro sustenta, por exemplo, na nota que enviou a respeito desse último caso? Olha, em 2006 acabou. Não teve mais. De lá para cá não teve qualquer medida relacionada a esse personagem. Ou seja, se tivesse havido algum tipo de ilícito, já estaria prescrito, né? O que a Polícia Federal está dizendo veja, em 2021 ele teve de voltar lá e disse que fez isso e aquilo. Se, como disse o Tony Garcia, diante da juíza, que nada questionou sobre o assunto, ele passou 10 anos sem deixar de uma semana ao Ministério Público, abastecendo os procuradores, inclusive com informações que levaram a condenações do PT na Lava Jato, a PF entende que houve crime continuado. E aí, Couto, prescrição não cabe mais.